Eu sempre acreditei que o maior erro do design gráfico não é criar, é finalizar mal. Quem aí já teve que mandar aquele arquivo de grande formato, um caminhão, uma fachada, uma plotagem e recebeu aquela famosa mensagem: deu erro na impressão. Eu sei bem como é passar por isso. Dói no ego, dói no bolso, dói na alma do designer em ver aquela ligação do cliente, atender ele e ele falar que deu pau na impressão. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o segredo de como finalizar a arte de um caminhão no CorelDRAW de um jeito profissional, sem erro e sem nenhuma surpresa para gráfica. E como a gente está chegando no Natal de 2025, eu criei uma arte temática, um layout para te inspirar e vou mostrar como adaptar ele do jeito certo para finalizar e enviar para a gráfica sem nenhum erro. Opa, aqui é o Mágoa e este é o canal Rapaz do Design, design gráfico para iniciantes. E a minha missão é trazer por aqui o máximo de exemplos e referências possíveis para você que está começando não ficar perdidão por aí na hora de criar e finalizar as suas próprias artes. E no vídeo de hoje a gente vai pegar um layout de um caminhão de Natal já aprovado por cliente e transformar em uma arte final para enviar direto para a gráfica para uma impressão em alta resolução. E vamos fazer tudo isso aqui no meu CorelDRAW a partir de um layout que a gente criou com uma arte, com um vetor de caminhão do meu pack de artes. Vamos pegar e simular uma situação real aqui do estúdio. Vamos supor que esse cliente aqui, ele tinha lá a frota de caminhões HR dele, tudo branquinho, e é nesse Natal ele quer adesivo aí com um tema de Natal para ele chegar aí nas fábricas com essa mensagem aí de positividade para todo mundo que estiver olhando. Vamos imaginar que ele já viu lá o caminhão, gostou, aprovou, já tá tudo liberado para a gente mandar para a gráfica. A gente precisa então pegar e finalizar a arte do caminhão. Então tem aqui a lateral, tem a frente do caminhão e tem a parte traseira. A gente precisa transformar tudo isso em uma arte final para mandar imprimir na gráfica sem nenhum erro. E como eu sei que muita gente vai me perguntar: Mágoa, onde é que você arruma esses vetores de caminhões? Ele faz parte do meu pack de artes de carros em vetor. São vários modelos de caminhões, carros e até ônibus prontinhos para você utilizar aí no seu CorelDRAW ou até mesmo no Illustrator, pois tem a versão em PDF também. O link tá aqui embaixo na descrição, o preço é bem acessível, dá uma passada lá que vale muito a pena. Mas agora vamos para a parte prática da finalização do caminhão. E já vamos começar com uma primeira dica. Toda vez que você fizer a criação aí do layout em cima do vetor do caminhão, crie uma página antes ou depois para você deixar a arte original lá totalmente separada. Então eu tenho aqui a arte toda separada, com todos os pedaços, com todos os elementos que eu utilizei, todos separados aqui, porque aqui na página que tá aqui a aplicação no caminhão tá como uma imagem só. Eu dei um efeito de multiply aqui no CorelDRAW para ficar com esse efeito ali do ondulado do baú do caminhão. E eu peguei e não fiz isso somente aqui com a lateral, deixa eu até dar um Ctrl Z para voltar aqui no lugar. Eu fiz isso também com a parte da frente do caminhão, coloquei lá numa página separada aqui, e com a parte de trás também, para ficar tudo bem certinho e organizado. Já é uma pré-preparação para a gente fazer a finalização. Então, mesmo ainda não estando aprovado, lá já deixou um pezinho pronto para começar a finalizar do jeito certo. Segunda dica: se você não quiser ter dor de cabeça com as imagens aí que você vai utilizar na arte para impressão de grande formato, utilize imagens para compor aí o seu layout com um tamanho de 30 a 45 centímetros com 300 dpi. Trabalhando com imagens em alta resolução com este tamanho, a hora que você aumentar elas, você não vai ter problema e nenhuma dor de cabeça. Se a gente pegar e vir aqui naquela primeira página que tem aqui as imagens separadas e clicar no Papai Noel, por exemplo, e vir aqui embaixo, dá para ver lá, a imagem tá lá com
300 dpi. A imagem aqui da árvore tá com 375. E aqui o Feliz Natal tá em vetor. Em vetor a gente consegue aumentar o tamanho que a gente quiser sem perder qualidade. Agora vamos preparar os arquivos individuais de cada parte que a gente vai mandar para a gráfica imprimir no tamanho final que vai para o envelopamento do caminhão. E para isso a gente vai precisar das medidas. Aí você vai entrar em contato com o seu cliente e vai pedir para ele mandar lá, no caso aqui, a medida ali do baú, a medida da porta. Daí na parte da frente vai lá e pede para ele também medir a parte da frente do baú e a parte de trás também. E falar ali mais ou menos o vão livre que tem ali, para você não colocar nenhuma informação aonde cai ali alguma parte importante, como por exemplo na parte traseira ali onde cai o Feliz Natal e a cara do Papai Noel ali, que não caia numa parte que corta ali para ficar feio. Ou se o seu cliente não conseguir tirar as medidas para te enviar, aí você pega e vê lá pelo Google e avisa ele que você vai ver as medidas aproximadas na internet, mas que depois no final, a hora que ele contratar lá a empresa de comunicação visual ou a empresa especializada em envelopamento, que eles têm que conferir todas as medidas no próprio caminhão antes de mandar imprimir para envelopar o baú e todas as partes do caminhão. Vamos pegar então e vamos lá para o Google perguntar quais são as medidas aí de um caminhãozinho HR. Vamos pegar e digitar lá medidas Hyundai HR, que é a marca do caminhãozinho. E aqui o Google já mostra pra gente aqui a medida aproximada dele: 2,1 metros de altura por 1,74 de largura, né, a largura do caminhão, e o comprimento dele, né, a lateral toda de ponta a ponta mede aproximadamente 4,85. E um pouquinho mais para baixo eu verifiquei que caiu na pesquisa que a gente fez o próprio site do fabricante Hyundai aqui e algumas perguntas relacionadas que eles mesmos respondem. E olha só que legal, aqui tem também qual é o tamanho do baú, que a gente já pode vir aqui e verificar. 2,20 de altura por 1,90. Então a gente já tem a medida exata do baú também. Opa, esqueci de mencionar o comprimento. Tem um comprimento aqui também que é 3,15. Vamos pegar agora, com essas informações de medidas, vamos voltar lá para o CorelDRAW e fazer a finalização, a individualização de cada parte com base nessas medidas que a gente pediu aqui para o Google. Mas lembre-se, sempre avise seu cliente para ele avisar o fornecedor para conferir antes de imprimir e aplicar o adesivo no caminhão. De volta aqui no Corel, vamos lá para aquela página que só tem o arquivo aqui todo separado. Vamos dar aqui o Ctrl C, vamos dar o Ctrl N para criar uma nova página. Vamos criar essa nova página em CMYK mesmo, vamos dar o OK. Vamos dar o Ctrl V aqui, o Ctrl G para não perder nada e o P para centralizar na página. Vamos pegar a medida que a gente pegou lá no Google, eu fiz uma colinha aqui num bloco de notas. Então, a largura, o comprimento e a altura do baú da HR é o comprimento 3,15 metros e a altura 2,20. Vamos colocar aqui no nosso arquivo, só que com 10% do tamanho. Vamos vir aqui nas medidas e 3,15 seria 3.150 milímetros, 10%, 315 milímetros. Mesma coisa na altura, 220 seria 2.200. Como é com 10%, dá 220 milímetros e vamos dar o Enter aqui. Já aproveitei e coloquei linha guia na volta toda para não perder e não cortar nada. Vamos selecionar aqui a nossa lateral toda e vamos aumentar segurando o Shift até chegar na extremidade da página, que a hora que bater na linha guia ali é o tamanho certo. Na largura ficou certinho, ficou sobrando um pouco na altura. Eu vou mandar alinhar aqui pela aba de encaixe por cima e vou cortar o que sobrou embaixo. Esse logo Feliz Natal, eu acho que ele ficou muito próximo da extremidade, vou diminuir ele só um pouquinho para não correr risco dele ser cortado. E olhando o caminhão de frente,
frente, a gente acabou de fazer a lateral esquerda, que é ali a parte ali que fica o passageiro. Vamos pegar e aproveitar a mesma arte já para preparar o lado direito do motorista também. Ou se você preferir falar que o lado esquerdo é o do motorista, o lado direito do passageiro, o importante é você mencionar qual é o lado do passageiro, qual é o lado do motorista, para na hora de colar o adesivo, o pessoal lá não colar do lado errado. Vamos pegar e dar um Ctrl A, vir aqui no menu superior e mandar flipar horizontalmente. Assim, tudo vai ficar no mesmo lugar que o outro lado. Só o que tiver alguma coisa escrita, você vai lá e inverte novamente para ficar com a leitura para o lado certo, que nem o logo Feliz Natal aqui. Vamos lá no menu superior novamente e manda flipar ou espelhar para ficar no sentido certo. Vamos pegar agora e fazer o arquivo do logo das portas, para ficar também aqui no tamanho de 10% proporcional ao tamanho final do caminhão. Mas aí você me pergunta, mas Marco, como é que eu vou saber o tamanho da porta do caminhão? Lembra que a gente pegou lá as medidas e fez uma colinha? Como a gente faz o vetor dos nossos caminhões que a gente utiliza aqui para layout em cima de fotos reais, se eu pegar lá a medida total do comprimento do caminhão que a gente colocou lá na colinha e jogar aqui no vetor do caminhão que a gente fez o layout, a gente vai ter a medida proporcional do logo, tanto com 10% ou se a gente colocar no tamanho final. Como a gente está fazendo tudo com 10%, vamos fazer o mesmo aqui. Vamos pegar, vir aqui na colinha, pegar a largura aqui, a largura não, o comprimento total do veículo é 4,85 m. Então vai dar 485 milímetros, 10%. E vamos voltar lá no Corel, selecionar o caminhão inteiro, porque a gente vai colocar o comprimento dele total e colocar aqui em cima os 485. Assim a gente vai ter a medida proporcional do logo aqui. Ficou com 54,46 por 57,83. Vamos pegar ele aqui, copiar ele com o Ctrl C, dar o Ctrl N para criar um novo arquivo em CMYK também, impressão sempre em CMYK. E dar o Ctrl V aqui, o Ctrl G para não perder nada e o P para centralizar. E coloca lá em cima a medida certinha do logo na página do novo arquivo. Assim a gente fica com o logo no tamanho proporcional aí, com 10% do tamanho final do nosso caminhão, da porta lá, para encaixar na porta do caminhão. Agora que nós já temos as laterais do baú, mais o logo que vai nas portas, vamos fazer a adaptação e a arte da frente do baú. Vamos vir aqui no arquivo separado também, vamos selecioná-lo, vamos copiá-lo com o Ctrl C, vamos dar o Ctrl N e criar um novo arquivo, em CMYK também. Vamos dar o Ctrl V, Ctrl G e o P para centralizar a arte no nosso arquivo. Vamos pegar e voltar lá na nossa colinha e pegar aqui a altura e a largura, 220 de altura e 190 de largura, e colocar lá no nosso arquivo. Vamos vir aqui em cima, colocar 190 por 220. Já aproveitei e coloquei as linhas guias, e como tá agrupado, eu já vou pegar e vou mandar alinhar por cima aqui na aba de encaixe. E vamos ajustar esse fundo vermelho segurando o Ctrl, clica nele que só pega ele e ajusta aí na parte de baixo. Agora que a gente já tem aqui a parte frontal aí do baú do caminhão, vamos fazer também a parte de trás, lá a traseira do baú do caminhão. E como eles têm a mesma medida, dá para aproveitar o mesmo arquivo, só não esquece de salvar com outro nome para não salvar por cima da parte frontal aí do baú. Eu já salvei com outro nome, vamos dar o Ctrl A, o Delete, vamos voltar lá no layout do caminhão, vamos vir aqui na arte da parte de trás e vamos copiar a parte de trás e levar lá para a arte que a gente está finalizando, que vai ser a parte de trás do caminhão finalizada. Dá o Ctrl G e o P para centralizar. Não ficar certinho, vai lá, ajusta a largura e ajusta a altura também para ficar certinho aí a arte da traseira do baú do caminhão. E agora, antes de salvar em curvas para mandar para a gráfica, é que vem o pulo do gato. Vamos pegar e fazer uma compensação de pixels nas imagens
para elas ficarem melhor ainda e garantir que vai sair com uma boa qualidade lá no final, na impressão em alta resolução. Vamos começar pela lateral do baú. Vamos selecionar tudo que é imagem e tudo que é efeito, degradê e vamos exportar um PSD. O que estiver em vetor não precisa ser exportado. Vamos clicar com a tecla de atalho Ctrl E para exportar. Vamos escolher aqui para mudar para PSD, vamos clicar aqui em exportar. Vai abrir essa janela de configuração da exportação. Vou deixar aqui em 300 dpi, CMYK mesmo. E aqui é acionada nas opções aqui o anti-alias e o transparente background. E vou clicar em OK. E agora que a gente já exportou o PSD, vamos lá para o Photoshop fazer essa compensação de pixels. O que acontece? A imagem com 10% do tamanho aqui, com 300 dpi, ela tem uma certa quantidade de pixels, que são os quadradinhos que formam a imagem. Então, com 10% do tamanho ou com 100% do tamanho, a imagem vai ter a mesma quantidade de pixels. Só que o que acontece? Quanto maior você for deixando aí a sua imagem, né? Quanto mais você aumentar ela, esses quadrados, esses pixels vão ficando maiores. Só que chega numa certa hora que ele vai perdendo qualidade. E aí o que precisa? Mais pixels. Então, o que a gente vai fazer? Vai lá para o Photoshop, criar mais pixels para a hora que aumentar para o tamanho final, não faltar aí uma quantidade de pixels para deixar suficiente para sair em alta resolução com o tamanho bem grande. Já abri a imagem que a gente exportou aqui no Photoshop, eu vou vir aqui em cima em Image, Image Size. Vai abrir essa janela aqui do tamanho aqui da imagem e como você pode ver, a largura e a altura está aqui, a gente colocou 315 por 220 com 300 dpi. E aqui em cima você pode ver que está lá 3.722 pixels por 2.599. Vamos pegar e dobrar os pixels dessa imagem. Eu vou vir aqui onde está milímetros, vou passar para pixels. Aí vem para cá as quantidades que estão ali em cima. Então, para dobrar aqui, 3.722 vezes 2 vai dar mais ou menos 7.500 pixels. Vamos colocar aqui 7.500 pixels. Ó, lá em cima já mudou. E vamos clicar aqui em OK. O Photoshop vai pegar e vai salvar e fazer a compensação de pixels pra gente. Pode ver que a imagem até já mudou de tamanho. Vamos voltar lá no Image, Image Size. E aí você pode conferir ali que está com 7.500 pixels. Vamos voltar aqui para milímetros e você pode ver que agora a gente tem uma imagem de 635 milímetros por 443, ou seja, uma imagem de 63 centímetros e meio por 44, com 7.500 pixels. Então, além de utilizar uma imagem em alta resolução de pelo menos 30 centímetros com 300 dpi desde o início, agora a gente melhorou essa imagem mais ainda para garantir aí a qualidade do nosso arquivo. A compensação de pixels dobrou a quantidade de pixels e o tamanho da imagem também. Então a gente garantiu que a impressão do nosso arquivo vai sair em alta resolução com uma alta qualidade. Mas, pessoal, isso aqui só funciona a partir de imagens em alta resolução. Não dá aí para fazer milagre com o Photoshop, pegar uma imagem zoada lá e tentar fazer a compensação de pixels para melhorar ela aí. Então vamos pegar agora essa imagem que a gente acabou de melhorar para garantir aí a nossa impressão e vamos importar ela novamente lá no Corel para ver como é que fica. De volta ao Corel, vamos dar o Ctrl I e importar a imagem que acabou de fazer a compensação de pixels. Vamos dar 2 cliques nela aqui e importar a imagem aqui para o nosso arquivo, para a gente fazer aqui o arquivo final que vai para a
gráfica. E não esquece, pessoal, de salvar o arquivo com outro nome para não salvar por cima daquele seu arquivo todo separado, editável, né? Porque esse aqui vai vir e ficar com um único fundo em CMYK. Ah, e aproveitando, eu já tinha me esquecido, outro dia me perguntaram e eu não respondi. Como a gente trabalha com muitos arquivos de formato grande, a gente precisa de muito espaço. E me perguntaram como eu faço o armazenamento, qual HD eu utilizo por aqui. E eu utilizo um Seagate modelo Expansion. Vai estar a indicação aqui embaixo. Como eu falei aí em outros vídeos, né? Agora o YouTube deixa a gente fazer a indicação aqui, mas é mais pelo fato de fazer a indicação para vocês aí, ver qual é o modelo que a gente utiliza. Entra lá, vê qual é e aí você compra no site onde você quiser, onde você encontrar com o melhor preço para você, ou se você quiser comprar por aqui, você vai estar ajudando o canal. É o Seagate Expansion de 6 TB. Eu tenho um para o canal e outro para os meus trabalhos aqui da agência, do meu estúdio de design. Vamos pegar e dar o Shift Page Down para jogar ele para trás de tudo e vamos deletar aqueles outros que a gente utilizou, que era do layout. Vamos deixar só o logotipo aqui do Feliz Natal. Se você selecionar o fundão e vir aqui embaixo, você vai ver que ele está com o dobro do tamanho em DPI do que estavam as imagens do layout que a gente utilizou antes. E se você quiser aí fazer um tira-teima, se precisar aumentar para o tamanho final, dá um Ctrl A, vai lá em cima na medida e deixa lá com 3150 e verifique se o cadeadinho está ativado para aumentar a altura proporcionalmente. Dá o Enter, ele vai aumentar para o tamanho final. E se você der um F4, você vai ver a imagem aqui no tamanho final de 3150 por 2200. Só que quando a gente deu F4, se você vir aqui em cima com ele selecionado, você vai verificar que está com 9% aqui do zoom. Se você colocar em 100%, é o que você vai ter na impressão. Então, coloque em 100% e dá uma passeada pelo arquivo para ver como é que ele ficou. Aqui nessa parte do logo em vetor, o vetor não perde qualidade quando aumenta. Você pode aumentar o quanto for que ele não vai perder. Mas lá na parte do Papai Noel, e outra, se tiver com 100% assim, tiver muito ruim para você ver, diminui um pouco aí, passa para 75 e dá uma olhada aí, porque o arquivo tem que estar bom aí, não pode ficar zoado. Você vê aqui que o Papai Noel ficou com um rosto bacana. Lá na parte também ali do outro lado, onde tem as bolas de Natal, você vê também que o arquivo ficou legal. Se for diminuindo aos poucos, você vai tendo uma noção melhor aí de como é que ficou o resultado final da sua arte que vai para a gráfica. E aí você vai pegar e repetir o mesmo processo em todas as partes do caminhão, salvar em curvas e mandar para impressão. E se você gostou demais deste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like. Ou se você não quiser saber de fazer nada disso, eu vou deixar mais um vídeo aqui do lado sobre artes de caminhões. E se você não pegou muito bem esse lance aí da compensação de pixels, eu vou deixar um outro vídeo aqui desse lado também. Valeu!